Boa noite, pessoal. Como a Ana me apresentou, meu nome é Pedro Quintão. Hoje em dia eu tenho 24 anos e eu queria começar fazendo uma pergunta para você que está ouvindo a gente aqui. O que é inovação para você? A gente vê essa palavra tão no nosso dia a dia, tão no nosso cotidiano. Você tem que inovar. A gente vê nas escolas, que a gente está numa escola assim, as escolas têm que se inovar, ela tem que se reinventar. A gente vê nas empresas, Open Innovation para cá, Open Innovation para cá, inovação precisa ter. A palavra inovação foi um dos termos mais buscados do Google no ano de 2019. Mas o que é inovação? E desde os 14 anos, eu estou nessa luta, nessa jornada de entender e de inovar. Mas ao mesmo tempo que eu estava nessa jornada, eu estava sem saber o que era inovar. E anos foram se passando, já tem 10 anos que eu estou nessa jornada, e de uns anos para cá eu venho refletindo bastante. Até que um dia, eu me fiz essa mesma pergunta que eu fiz para vocês. O que é inovação? E como uma boa pessoa que tem dúvida, eu não fui no Google. Eu fui no dicionário. Por incrível que pareça, eu fui primeiro no dicionário que no Google. E lá eu pesquisei o significado da palavra inovação. E aí deu a linda definição. A inovação é o ato de inovar. Obrigado, seu Aurélio, não me ajudou em nada. Então eu fui pesquisar o que era inovar. Inovar, o ato de criar algo novo. E inovação não é só criar algo novo. É muito mais do que isso. O que eu fui aprendendo com os erros, errando, com a experiência que eu fui tendo, era que inovação é muito mais do que isso. E aí, num belo dia, eu entendi o que era inovação para mim. Inovação, para mim, é uma interseção de 3 variáveis. A primeira variável é o mercado. Tem que ser viável para o mercado tem que ter uma aderência, o mercado tem que querer. A segunda variável é tecnologia. Ela tem que ser viável do ponto de vista tecnologicamente falando, de ser executada. E para mim a terceira variável, e a mais importante de todas, são as pessoas. As pessoas têm que querer essa inovação. Mas ao mesmo tempo que essa variável é tão importante, ela também é tão complexa. É a mais complexa de todas as variáveis. E por quê? Porque as pessoas mudam, e mudam muito rápido. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você é a mesma pessoa de um ano atrás? Seus amigos são os mesmos de um ano atrás? Você está fazendo a mesma coisa que fazia um ano atrás? Ou até ontem? Você não é a mesma pessoa de ontem. Se a gente for parar para pensar, 10 meses atrás, a gente não usava nem máscara na rua, não tinha nem coronavírus. Então, as pessoas mudam, e mudam muito rápido. E para a gente entender como o comportamento das pessoas mudaram ao longo dos tempos, a gente tem que voltar lá atrás. Lá nos homens das cavernas pré-história. O homem, ele ainda era nômade. Ele chegava no lugar, ele alimentava de tudo, acabou a comida, vamos para outro lugar. Era uma corrida atrás do próprio rabo, sem fim. Até que, como a Disney já mostrou várias vezes, num belo dia de sol, ele descobriu que ele podia plantar. E uma sementinha caiu no chão e nasceu uma árvore com vários frutos. Lógico que não foi bonito assim. Mas agora ele descobriu que ele não precisa mais mudar quando a comida acabasse. Ele pode produzir sua própria comida. Ele começou a fazer pão, começou a fazer várias coisas, vinho. E aí possibilitou o surgimento da coisa mais importante que a gente tem até hoje, a sociedade. E anos foram se passando. Invenção da roda, Egito, grandes navegações, descobertas das Américas, até que a gente chega na próxima grande revolução que mudou o mundo, que foi a Revolução Industrial. Antes, as pessoas eram especialistas. Elas conseguiam produzir um carro, conseguiam, mas demoravam dias, meses. Só que o que a Revolução Industrial trouxe para a gente? Escala. O poder de conseguir escalar. O que antes a gente demorava 10, 20 dias para produzir um carro, agora a gente demora os 10, 20 dias para produzir 10 mil carros, 100 mil carros. Mas, ao mesmo tempo, isso impactou nas pessoas. O que antes pessoas eram especialistas, você é o único que você faz. Só você faz aquilo. Agora não. Agora você nada mais, nada menos é que um apertador de parafuso, como já mostrou Charlie Chaplin em tempos modernos para a gente. Quem nunca viu esse filme na aula de história? A gente virou um apertador de parafuso. E não foi só a profissão que impactou, a forma de pensar também impactou. As pessoas foram impactadas. E as pessoas começaram até a pensar de formas padronizadas.
as pessoas começaram a se comportar e pensar padrão. Era todo mundo igual. E como disse Henry Ford, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Você pode ser qualquer tipo de pessoa, desde que seja igual a todo mundo. E os anos foram se passando até que a gente chega em meados dos anos 90, na era digital. Agora a gente já sabe escalar. Mas o que a era digital trouxe para a gente? Que agora a gente consegue ser exponencial. O que antes a informação demorava meses para chegar, agora chega em questão de minutos. E agora, milésimos de segundo. É tudo muito mais rápido, tudo just in time. Isso impactou diretamente nas pessoas. Porque as pessoas começaram a ser muito mais urgentes. Eu quero para ontem. Você fez isso para ontem. Isso impacta diretamente na forma de pensar delas, principalmente. Porque o que antes todo mundo consumia a mesma informação, agora não. Você pode consumir informação de qualquer lugar do mundo. Você vai ser impactado de qualquer lugar do mundo. E cada pessoa vai ser impactada de uma forma diferente. E isso trouxe para a gente mais complexidade. Mas isso a gente vai deixar para depois. E a gente chega agora, final de 2019, os anos que a gente está vivendo agora, que fica cada vez mais complexo. Porque o que antes a gente foi acostumado, o mundo, a sociedade foi acostumada a ter uma revolução de cada vez, a gente tem literalmente 3 revoluções acontecendo literalmente ao mesmo tempo. E cada pessoa, cada geração, cada sociedade é impactada dessa revolução de forma diferente. A gente tem hoje em dia a revolução nanorobótica, a gente tem uma revolução tecnológica, e a gente tem também uma revolução espacial. As 3 acontecendo literalmente ao mesmo tempo. O que isso torna muito mais difícil de entender o mundo, de entender o que é uma pessoa. E para melhorar ainda esse jogo de complexidade, no início de 2020 veio o coronavírus, que nada mais, nada menos fez do que todos os outros impactos, claro, de pegar o que era tendência, o que a gente falava que era tendência para os próximos 20 anos, ele foi lá, pegou e trouxe para agora, para o presente. Então, além do que a gente já estava vivendo essas 3 revoluções ao mesmo tempo, a gente está vivendo o que já era tendência nos próximos 20 anos acontecer lá no futuro, acontecer no presente. A gente está vivendo um futuro precoce que ninguém estava preparado. E quem falar que estava preparado por uma pandemia, estava mentindo. E como que... E o que isso possibilitou? O que isso trouxe, na verdade? Isso trouxe um mundo muito, mas muito mesmo, muito mais complexo, muito mais vulnerável, muito mais ambíguo, mas principalmente, muito mais único. E cada geração vem sendo impactada ao longo dos tempos de uma forma diferente. E vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a única semelhança do mundo, a única coisa do mundo que a gente tem literalmente igual a todas as pessoas? Eu, meu pai, meu avô, o Neymar, Elon Musk, todas as pessoas do mundo têm literalmente igual. O tempo. Nosso dia dura às 23 horas, 58 minutos e alguns segundos. O mundo é tão complexo que não dura 24 horas. E ao mesmo tempo, qual que é a principal diferença que a gente tem de todas essas pessoas? O tempo também. O tempo é completamente diferente entre todas essas pessoas. Nosso dia dura o mesmo tempo, em questão de quantidade de minutos e segundos. Mas em contrapartida, a gente vive tempos completamente diferentes, momentos completamente diferentes. Tem um termo alemão que eu amo, que chama Zeitgeist. Em tradução livre em português, significa espírito do tempo. Então seria como que cada pessoa tivesse seu próprio Zeitgeist. Cada pessoa vivesse seu próprio tempo. E mesmo assim, vivendo literalmente no mesmo momento. Parece complexo, mas para pensar. Você e seu pai pensam da mesma forma? Acreditam que a verdade é literalmente igual para os dois? Mas como que as gerações foram impactadas com esse tempo? Para a gente falar das gerações, vamos começar falando da Baby Boomer, que é a geração dos nossos pais. A geração do Baby Boomer é uma geração que
principal motivo dela era o dinheiro. Ela corria pelo dinheiro. O sonho dela é ter bens materiais, ter carro, ter casa. E o sonho dela é trabalhar numa construtora. E aí a gente vai para a próxima geração, que é a geração X. A geração X, ela já começa a entender que ela não precisa mais ficar só numa cidade. Ela não precisa ficar só num lugar. Ela pode ficar em qualquer lugar do mundo, ela pode viajar. E é uma geração que acredita em sonhos. Mas, infelizmente, ainda acham que sonhos não passam de sonhos. São apenas sonhos. É uma geração que o sonho dela é trabalhar numa multinacional para viajar para a França, para os Estados Unidos, se residir lá. Esse é o sonho dela. E aí a gente vem para a geração Y, que é de meados dos anos 80 até final dos anos 90. E a minha geração, que eu tenho 24 anos hoje em dia. E é uma geração que já começa a enxergar o mundo de forma diferente. O dinheiro não é mais o principal motivo. Ela começa já a pensar com um propósito. O sonho dela não é mais trabalhar numa multinacional, e sim ter minha própria empresa, ter minha startup. É uma geração que agora é tudo muito mais conectado. Ela quer informação. Eu quero me atualizar, eu quero informação. E como eu disse, é uma geração que sonha em empreender, não sonha em deixar um legado. E aí a gente vem para a próxima geração, que é a geração de vocês que estão nos ouvindo, que é a geração Z, que veio dos anos 2000 até hoje em dia. Que é uma geração que, por característica, ela é extrema. Ou você ama, ou você odeia. É uma geração que foi acostumada com a tecnologia desde o primeiro momento de vida. É uma geração que acredita no propósito. Ela não consome mais uma marca por custo-benefício, ou por só preço, ou porque tal jogador está usando. Não. É uma marca, é uma pessoa que consome o produto, não mais pelo quê, e sim pelo porquê. Pelo que o produto acredita, pelo que a marca acredita. São pessoas que não querem mais ter ou trabalhar numa multinacional, numa construtora, numa startup. Não. Ela quer trabalhar no quiosque do shopping, de cosmético, de não agressão animal, que não usa plástico. O sonho dela é ter uma empresa assim. Não é mais ter uma multinacional, e sim uma empresa que vai mudar o mundo. E aí a gente vem trazendo mais complexidade, porque essas 4 gerações estão convivendo e co-criando literalmente ao mesmo tempo. Mas a gente viu que inovação está diretamente ligado por pessoas. A variável mais importante são as pessoas. E como inovar, como empreender para essas gerações que convivem ao mesmo tempo? A gente já aprendeu como empreender e inovar em gerações passadas, mas para essas duas a gente ainda tem muita dificuldade. A geração Y e a geração Z são gerações que nasceram com a tecnologia, nasceram com a inovação do ponto de vista tecnologicamente falando, desde o seu nascimento. São gerações que, quando criança, passava o livro assim, não passava mais passar na página. E para eles inovar, não é mais agora um super celular, uma super tecnologia na robótica. Não. Inovar agora são pessoas, é sobre pessoas. É ter alguém que entenda o que eu falo, que entenda o que eu acredito. Essas gerações querem marcas que sejam autênticas, não só mais uma logomarca conversando comigo, falando, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Não, porque isso a gente já vê toda hora. É uma marca que falando assim, compre comigo, porque eu vou mudar o que você acredita. E ao longo desses 10 anos de jornada, eu entendi, comecei a entender como inovar nesse mundo atual. E eu trago isso para as minhas empresas, para as startups, para os lugares que eu trabalho. E eu trago para vocês um ciclo com algumas variáveis, 6 variáveis, que é como você conseguir inovar neste mundo atual, tão complexo e tão único, tão autêntico. Então vamos lá. Quais são os 6 passos para você conseguir inovar para pessoas? Aliás, inovação é sobre pessoas. As 3 primeiras coisas a gente já aprendeu nas revoluções antigas. Você tem que ter escala, você tem que ser escalável. Isso a gente aprendeu na Revolução Industrial. Você tem que ser exponencial.
Você não tem que vender, comercializar só no local onde sua empresa está. Não, em qualquer lugar do mundo. Isso a gente aprendeu na área digital. Você tem que ter métricas muito bem definidas para saber o que você está fazendo, está dando certo ou não está dando certo. Isso a gente aprendeu no Toyotismo. E agora tá as 3 novas variáveis. Você tem que ser autêntico. Você tem que ter um porquê. Você tem que falar esse porquê. Sua marca tem que ter uma cara. Não agora só uma logomarca bonitinha. E sim, ter um rosto. Você tem que ser humano. As pessoas consomem de pessoas. As pessoas agora não querem conversar mais com marcas, elas querem pessoas. Então você tem que ser você. Sua marca tem que ser vulnerável. Pessoas cometem erros. Então por que marcas não podem errar? E se você errar, é pedir desculpa. Perdão, eu errei. Como que eu posso recompensá-lo? As pessoas querem isso. E a última variável, e a mais importante, é ter um propósito. Ter um propósito massivo e transformador. Mas um propósito real. Não só um propósito para você colocar na bio do Instagram. Não. Ter um propósito que você realmente acredita, que você consegue transformar e que você consegue mudar o mundo para melhor. E essas 6 variáveis, escala, exponencial, métricas, humanização, autenticidade e propósito, é a forma de se inovar no mundo atual. E aí a gente viu que as pessoas mudam muito rápido. E que cada pessoa tem seu próprio tempo. Tem seu próprio zeitgeist. Vive em tempos diferentes, completamente diferentes. E agora eu faço uma pergunta para você. E você? Em que tempo você está? Muito obrigado.